Paz e luz, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos passando tempos difíceis, né, com essa pandemia. E diante de todo esse fato que está acontecendo, né, atualmente, eu venho fazer algumas reflexões. Tenho visto muitas publicações, muitas desinformações também, né, em relação das redes sociais, das mídias, né? Mas algumas coisas me fazem questionar, né, alguns pontos de vistas em relação até de alguns contextos bíblicos que têm sido colocados. Então eu vou aproveitar neste vídeo de uma maneira resumidamente, esclarecer e tentar colocar uma visão, né, daquilo que talvez deva ser as nossas ações, ação correta diante do momento que nós estamos vivendo, para que assim possamos alcançar aquilo que realmente vem de Deus. Caso contrário, nós vamos estar indo de maneira totalmente contrário àquilo que é necessário para o momento que estamos vivendo. Então vamos refletir juntos em relação de algumas situações, né, colocadas e que precisam ser revistas e até mesmo terem as ações e os atos corretos para que possam ser verdadeiramente eficazes, né, diante da situação que estamos vivendo. Bom, o primeiro contexto que eu quero colocar muitas pessoas têm divulgado, né, em relação dessa questão do fique em casa, utilizado bastante a passagem de Êxodo 12, onde se fala do anjo da morte, né? Do Senhor que iria ferir o Egito e pediu para que as pessoas pudessem ficar em suas casas, passar o sangue do cordeiro nas portas, nas ombreiras das portas. Bom, acredito que esse contexto, se lermos a história por completo, não adentra o momento que nós estamos vivendo. Talvez o contexto de Jeremias adentre muito mais, porque nós vamos ver aí o fato que aconteceu, que nos é relatado em Êxodo, foi justamente um castigo contra o Egito, contra o faraó, contra aquele que oprimia o povo de Deus. Porém, o povo que era temente a Deus, o povo que mesmo sendo escravo, mesmo vivendo a opressão, a miséria, né, a humilhação, era o povo temente a Deus. Eles não se afastaram de Deus, eles continuavam ali íntimos ao Senhor. No entanto, houve, né, o fato que é muito importante também do faraó ter pedido para matar as crianças, homens, né, os meninos que nascessem, para que pudesse assim evitar com que os hebreus pudessem aumentar o teu povo, com medo de uma retaliação futura, né? Então, com isso, com essa questão do faraó ter mandado matar as crianças, né, esses meninos, o povo hebreu, né, sentiu tamanha dor. E foram logo em seguida, depois desses fatos, para as ruas clamar, né? Eles clamaram a Deus a libertação, eles clamaram a Deus um libertador. E no entanto Deus ouviu a voz deste povo. No entanto, quando ele aparece, né, a Moisés, ele diz: o meu povo clama a mim e eu vejo a vossa opressão. Isso é muito importante que a gente possa refletir de que o povo era escravo, né, de um poder maior, que era o faraó, o povo do Egito, né, e eles viviam nessa escravidão. Diferente de hoje, que muitas pessoas são escravas das suas próprias vontades. Isso entra muito no que São João da Cruz dizia. São 3 os inimigos de nossa alma: o mundo, o inimigo, o encardido e a nossa carne. Porém, o mais difícil de combater é a nossa carne. Justamente por quê? Porque são as nossas vontades. Então, hoje, essa escravidão talvez seja maior nos tempos atuais, seja contra nós mesmos, contra a nossa carne. E aí entra num segundo contexto que talvez seria mais próximo da realidade que está acontecendo nos tempos atuais da pandemia,
que seria o contexto que está escrito no livro de Jeremias, onde fala do exílio, do cativeiro babilônico, onde houve um castigo por parte de Deus ao próprio povo, que se esfriou, que se distanciou e que se esqueceu dos seus mandamentos e dos seus ensinamentos. Preferiram começar a seguir os falsos profetas, que profetizavam aquilo que alimentavam os seus próprios egos, mas evitavam ouvir os profetas de Deus, como no caso Jeremias, Ezequiel, Daniel. E quantas vezes Jeremias mesmo denunciou, né, todo esse erro que estava acontecendo e as pessoas não queriam ouvir. E Jeremias clamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia por este povo. E Deus, em um dos contextos, diz para Jeremias: este povo não merece nem as tuas orações, pois se distanciaram de mim. Então, nós percebemos que justamente entra nessa questão do desejo da própria carne, da própria vontade. Esta vontade que muitas das vezes nós começamos a trazer as nossas verdades e não a verdade de Cristo. Começamos a normalizar tudo. E essa normalização de tudo foge do contexto que o próprio Deus deixou para nós. Tudo vos é permitido, mas nem tudo vos convém. Vós sois templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Então, se somos templos do Espírito Santo onde Deus habita, não convém a nós nos conformarmos com aquilo que o mundo nos oferece, e quanto menos viver o que o mundo nos coloca. Isso está bem claro também em Tiago capítulo 4, versículo 4, aonde Deus, deixa bem claro: infiéis, adúlteros, não sabeis que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus? E ele vem dizer: não vos conformeis com o que o mundo vos oferece. Então, é necessário compreender essa situação de que o contexto relacionado ao êxodo que fala justamente dos sangues na porta, para as pessoas ficarem em casa, não só era um castigo ao povo do Egito, o povo do faraó, depois das 10 pragas, em relação de tudo que aconteceu. Aí houve aquele castigo maior de matar os primogênitos, da raça humana e também dos animais, para que assim pudessem ver o tamanho do poder do nosso Deus e sentirem, querendo ou não, a sua ira, porque a Bíblia deixa bem claro isso. Até fala de ser um flagelo destruidor. Deus fala que passará um flagelo destruidor sobre aquele momento. E mais do que passar o sangue nas portas, houve também outros pedidos do Senhor, que eram necessários ter como obediência dentro de casa. Então foi um processo de cerca de 10 dias, segundo a palavra, onde eles tiveram que fazer várias situações entre pegar um cordeiro, comer a carne, temperar de tal maneira. Então houve um processo também de obediência deste povo para que não pudesse ser afetado também com essa ira. Então, o que é compreensível é que este povo temia tanto a Deus que era obediente, obediente ao ponto de seguir aquilo que o próprio Deus deixou para que pudesse assim ser feita a vontade dele. Diferente do povo de Judá, de Jerusalém, que houve este castigo ao irem para o exílio babilônico, ao cárcere babilônico, justamente por se distanciarem e não temerem mais a Deus. O que não é diferente nos tempos atuais. Nós temos visto muita falta de temor a Deus. E esta falta de temor a Deus faz com que as pessoas vivam conforme as suas próprias vontades. Elas começam a criar as suas verdades e não mais a verdade de Cristo. A palavra de Deus, ela até um certo ponto, elas levam para viver aquilo que elas querem, mas quando ela começa a incomodar, elas acabam se afastando. E isso é necessário nós compreendermos nos tempos atuais, porque nós vivemos numa superficialidade da fé tamanha, que nós temos visto isso dentro das igrejas.
né? O que era para ser inverso de levarmos a igreja para o mundo, começar a trazer o mundo para dentro da igreja. Isso você vê nas músicas seculares, você vê na bebida alcoólica, você vê nos eventos que têm sido realizados. Um ambiente que é sagrado tem se tornado, muitas das vezes, profanado por situações como estas. E sem contar a falta de zelo que se tem pela igreja, né? Jesus tinha um zelo tamanho que ele entra no templo, né, tirando os comerciantes de lá, gritando, nervoso: saiam da casa do meu pai porque aqui não é comércio. Isso mostra o tamanho do zelo que Deus tinha pela casa, pela igreja, né, pelo templo, lugar sagrado. E hoje nós percebemos o quê? Que falta zelo, né, por aquilo que é sagrado. Hoje as pessoas estão dentro da igreja, elas estão, né, conversando de novelas, fofocando, gerando intrigas, divisões, esquece que ali é um ambiente sagrado. Sem contar que entram na igreja como se estivessem entrando na própria casa. Não fazem genuflexão, não passam na frente do sacrário e fazem reverência, ou na frente do altar, não se comportam com silêncio. E silêncio é uma das coisas que falta muito. Hoje é tudo no barulho, né? Até as pregações, né? Até os momentos de oração é tudo barulhento, não precisa silenciar. Interessante que a palavra nos deixa claro que o Espírito age na calmaria e na paz e que é necessário silenciar o nosso coração para que possamos assim ouvir a voz de Deus. E sem contar o diálogo que é necessário com Deus. O Evangelho Marcos deixa bem claro que precisamos ter esse diálogo com Deus. E hoje não se tem mais o diálogo. Se pula, se grita, se faz tanto barulho, mas e o diálogo com Deus, você e o Senhor? Se todos tivessem isso, a frente do sacrário estaria lotada, as capelas estariam lotadas. Mas talvez por viverem a superficialidade, uma superficialidade, né, que não há necessidade, basta eu ir no lugar que vai pregar aquilo que eu desejo ouvir, já me basta. E a conversão? E a mudança de vida? Não basta apenas estar dentro da igreja, porque a igreja estar dentro da igreja não é garantia de salvação. Pelo contrário, estar dentro da igreja, vivendo errado, vivendo as minhas vontades, é muito mais claro a condenação do que a salvação. Então, precisamos mudar isso. O nosso Senhor, Ele deseja que nós possamos ter essa intimidade com Ele, que possamos buscar cada vez mais estar próximos dEle. E nessa intimidade, essa intimidade que de pai para filho, filho para pai, que infelizmente está faltando. Uma outra questão que foi colocado, né, que eu vi muitas pessoas repercutindo isso nas redes sociais, foi de colocar o crucifixo, o terço, né, nas portas. Muito bom. Nós temos aqui em casa, mas não por conta dessa necessidade, mas por conta que fomos criados desde criança, né, com esses ensinamentos de que temos que ter não somente o crucifixo na porta das casas, mas que possamos ter o crucifixo também na cabeceira da nossa cama e mais ainda no nosso coração. Jesus, ele tem que estar no nosso coração, então a casa precisa habitar Cristo. Assim nos tornamos igreja doméstica, no qual muitos também têm falado. Então, colocar somente o crucifixo na porta, o terço na porta, de nada vai nos adiantar se nós não estivermos vivendo Cristo. É isso que precisa ser feito. Essa superficialidade que se é pregada de tal maneira de que como se fosse tudo fácil, você não precisa mudar o seu estilo de vida, você não precisa mudar a sua maneira de viver, você não precisa mudar o que você faz, os seus atos, suas ações, não, basta apenas, né, ir a um tal local e receber a sua bênção e a sua graça, ir em tal local e receber o milagre que você deseja. Ou muitas das vezes, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, colocar o crucifixo na porta de casa, o terço na porta de casa, e que nada vai te acontecer e acontecer com a sua família. E dentro de casa vocês estão vivendo a divisão, vocês estão assistindo tudo que é lixo que a TV nos oferece, vocês estão ouvindo todas as músicas seculares que falam de pornografia, adultério, destruição de família, embriaguez e alcoolismo. Então, de nada adianta colocar o crucifixo, porque aos olhos de Deus nada é oculto.
É necessário colocarmos o crucifixo, mas mais do que colocarmos o crucifixo nas portas de nossa casa, colocar o Cristo em nosso coração. Outras pestes já assombraram o mundo. E dentre elas nós temos um fato muito interessante que vale a pena lembrar, que é a peste que aconteceu em Roma, na Itália, na época do Papa São Gregório Magno. Muito importante refletirmos a pandemia atual com o fato, né, dessa mesma peste que aconteceu neste tempo, onde São Gregório Magno não se acovardou e recuou, né? Ele foi à frente diante de toda esta batalha espiritual, essa batalha contra aquela peste, encorajando com que os cristãos, né, fossem para as ruas e em silêncio, oração e penitência. Vamos refletir então em silêncio, oração e penitência. Foi, né, a maneira que eles foram para as ruas em procissão e com a imagem de Nossa Senhora à frente, venceram aquela peste. Isso está confirmado, esses fatos históricos, né, em nossa igreja. Então é necessário vermos que já houve outras situações, né, inúmeras situações de peste, pandemias, epidemias, né, na história do mundo, onde a igreja, os santos enfrentaram, né, lutaram com o quê? Com a oração, o silêncio e a penitência. Isso é muito importante, onde nós podemos ver o que Nossa Senhora mesmo nos pede, né, em suas aparições, principalmente a mais recente, Nossa Senhora de Fátima, que é justamente o jejum, a penitência, a oração, o Santo Rosário, principalmente em reparação aos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Né? Entre outras aparições, Nossa Senhora também revela situações que desagradam a Deus, né? Como no caso Nossa Senhora de Salete, que aparece com o crucifixo nos braços, chorando, dizendo: por que continuam a crucificar o meu filho? Né? Com os atos, com as ações, com as atitudes. E Nossa Senhora do Bom Sucesso, que revela, né, todo esse esfriamento, todo esse endurecimento dos corações e até mesmo os esquecimentos das vocações nos tempos atuais. Então nós vamos percebendo que tudo isso já havia sido, né, profetizado, né, por Nossa Senhora para os videntes, né, no qual apareceu, e que a condição seria a oração, a penitência, o jejum, né? Jejum esse que a igreja nos pede 2 vezes por ano, mas aquele que é cristão, né, necessariamente pode fazer durante o ano todo, se porventura tem essa intimidade na oração com Deus, assim como, né, os povos na Bíblia mesmo tinham esses momentos de jejum. Mas é claro, sem necessidade de ficar expondo isso, né? Porque hoje, com essa questão das redes sociais, tudo é exposto, né? Principalmente no tempo atual. É tantas lives, tantas coisas que são colocadas, né? Mas que é necessário, mais do que tudo isso, colocar em prática. E o que talvez nós precisamos agora, neste momento atual, é clamarmos a Deus como o povo clamou a libertação, né? Clamarmos a Deus de todo este mal, buscarmos essa intimidade com Deus, nos aproximarmos com Deus para não cometermos o mesmo, né, que o povo de Judá, Jerusalém, entre outros povos, né, o povo lá de Noé, que houve o dilúvio, o povo de Sodoma e Gomorra, né, o povo da Torre de Babel, entre outros, quantos e quantos foram destruídos por Deus, né, por se distanciarem dele e quererem fazer suas próprias vontades. Então, que possamos temer a Deus, que possamos olhar em nós, né? Olhar em nós, falo eu também, né? Isso é necessário, a gente olhar em nós diariamente, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado em mim ainda, né? O que eu preciso me permitir para poder fazer aquilo que é da vontade de Deus.
Existe um ditado que todo mundo diz, né, que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se pararmos para pensar, né, talvez a quarentena que estamos vivendo no tempo de quaresma seja para que possamos viver verdadeiramente uma quaresma, porque nós sabemos que já há alguns anos nós não vivemos verdadeiramente uma quaresma, talvez em alguns lugares. A quaresma, a partir da quarta-feira de cinzas, eu me lembro quando eu era criança, ela era muito respeitada de uma certa maneira, até dentro das casas. Hoje falta isso até dentro das igrejas, né? Quaresma, a partir do momento, até o dicionário diz que a quaresma é um tempo de penitência e preparação para viver a Semana Santa, a Paixão de Cristo e a Páscoa do Senhor. E nós percebemos que falta, né, talvez essa preparação, essa busca. Eu acredito que algumas pessoas talvez, né, por conta da autoconfiança, autoconhecimento, né, acham que já estejam preparadas, suficientes, né, e que não precisam viver isso. Então nós vamos ver, né, dentro deste tempo de quaresma, situações que não deveria, né, vir ao caso em relação do tempo que estamos vivendo, como no caso de eventos, né, tanto seculares dentro de igrejas, quanto também eventos até mesmo de evangelização, com muitos louvores, com todos esses detalhes, né, com muita iluminação, com toda aquela questão de eventos, né, de seculares, porque querendo ou não, é um tempo de penitência. É o tempo que nós vamos refletir também os 40 dias que Jesus foi tentado no deserto e ele venceu, né, o inimigo com o conhecimento da palavra, né? Então nós vamos perceber que nós precisamos, através disso, da partir da quarta-feira de cinzas, que nós precisamos de acompanhar Jesus nesse processo, né? Para depois vivermos a Semana Santa, irmos com ele no Calvário, estarmos com ele aos pés da cruz, né? Para depois louvarmos sim com alegria a sua ressurreição, né? A vitória, né, diante de toda essa situação. Mas é necessário vivermos esse tempo e muitas pessoas infelizmente deixaram, né, de lado a importância de vivermos a quaresma, né? Quaresma é um tempo tão rápido, né? Porque se pararmos para ver em relação do tempo que se inicia ao tempo que se termina, é um tempo muito rápido diante de 365 dias do ano que nós temos, dentro do tempo comum, que nós podemos fazer tudo o que queremos, né? Mas a quaresma ela deveria ser mais centralizada a esse recolhimento, a esse retiro espiritual, a sairmos da prática do que se é comum, né, das festas, dos eventos, né, do secular e nos retirarmos a viver esse processo com Cristo. Mas não era isso que estava acontecendo, né? Muitas comunidades, muitas fraternidades, muitas igrejas, né, começaram a deixar um pouco de lado, né, essa questão. Não, porque não tem problema esse tipo de evento agora na quaresma, não, porque não tem problema essa comercialização dessa situação nesse momento agora, né? A arrecadação num ponto se torna um pouco mais importante do que a evangelização e até um momento que é necessário se viver. E aí talvez Deus, né, tenha permitido também uma quaresma de uma maneira diferente para nós, para que possamos assim refletir e não temer, né, o Covid-19, mas temer a Deus, né, diante do senhorio que Ele é, né? Não por medo de Deus, porque Deus ele nos ama com um amor incondicional e condicional. Incondicional de nos amar diante dos nossos pecados e quando nós nos arrependermos voltar aos teus braços como filho pródigo, e condicional a ponto de nos corrigir, né? De mostrar para nós, assim como um pai, uma mãe que dá, né, uma correção ao seu filho diante de um erro, para que ele possa compreender o que é certo e o que é errado. Deus também faz isso conosco. Então talvez esse tempo é um tempo propício para vivermos verdadeiramente a quaresma, nos retirarmos, como eu disse, de poder buscarmos, clamar dentro das nossas casas, né, com as nossas famílias, sermos verdadeiramente família
né, igreja doméstica, buscando viver aquilo que é da vontade do Senhor, olhando para dentro de nós e ao nosso redor o que precisa ser mudado para agradarmos mais a Deus, tirarmos aquela questão das opiniões, porque esta é a minha opinião, porque o outro é a opinião dele, porque quem verdadeiramente quer seguir Cristo não vive de opinião, toma decisão. Foi isso que os santos fizeram, tomar a decisão de pegar a sua cruz, renunciar a ti mesmo e seguirem a Cristo. É decisão, não é opinião. Jesus não viveu de opinião, ele tomou a sua decisão. Porque hoje é tantos carismas, tantas coisas, mas é que a opinião dele é a opinião. Se estamos todos buscando viver a verdade de Cristo, a verdade é única. Não vivemos de opiniões, vivemos de decisão. E a decisão é de servir a Cristo, servir a Deus, de ser conduzido pelo Espírito Santo, que não pode ser manipulado por nós. Isto é uma coisa muito também interessante a se refletir, porque o Espírito Santo ele não pode ser manipulado, né? O apóstolo Paulo deixa bem claro isso nas suas cartas, de que devemos tomar um certo cuidado, porque muitas das vezes são os nossos espíritos, né? E não o Espírito Santo, porque a gente sabe que infelizmente em alguns lugares, né, liga e desliga o Espírito Santo da maneira que se quer. E isso é um grande pecado, né? É um grande pecado. Qual que é o maior pecado que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia revela? É pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo, esse pecado também entra em relação de pecar contra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e também brincar com o Espírito Santo. Então, precisamos tomar todos os tipos de cuidado possível para poder não desagradar a Deus, né? Diante principalmente desse momento que talvez seja aí mais um flagelo divino. Bom, o vídeo já ficou um pouco longo, espero que vocês tenham entendido um pouco a reflexão da mensagem. Convido vocês a pegarem todos esses contextos, né? Porque com a dificuldade da deficiência visual, para mim se torna difícil fazer as leituras, né? Mas peguem a Bíblia nesse tempo, vá ler, né, o que aconteceu relacionado ao Êxodo, para vocês compreenderem o que aconteceu lá no livro de Jeremias em relação ao povo de Judá e Jerusalém, né, do exílio, do cativeiro babilônico. Busquem também, né, lerem os evangelhos para conhecer aquilo que Cristo deseja de cada um de nós, o que Ele espera de cada um de nós, né, a mudança que Ele deseja para que possamos ter, né, o que realmente é ser templo do Espírito Santo. Tudo isso é na palavra de Deus, é buscar o conhecimento na própria Bíblia, né? E assim nós não cometeremos o erro que Josué dizia: muitos perecerão por falta de conhecimento, né? Como disse, Jesus venceu o diabo com o conhecimento da palavra, dos ensinamentos de Deus no deserto. Então nós também podemos vencer essa batalha espiritual contra o Covid-19, contra tudo que o mundo está colocando aí, né, em relação da oração e dessa intimidade com Deus, essa proximidade com Deus na palavra, joelhos no chão, Santo Rosário na mão, né? E isso, sem dúvida, nós vamos conseguir. Leiam também, vão lá buscar as aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso para Madre Mariana, as aparições de Nossa Senhora de Salete, né, para Maximiliano Milanini, e as aparições de Nossa Senhora de Fátima, né, a mais conhecida atualmente, também mais recente, para os três pastorzinhos. Essas aparições elas mostram e revelam muitas coisas que estão acontecendo nos tempos atuais e que talvez seria necessário o povo ter um pouco mais de visão daquilo que precisa ser feito através do silêncio, do jejum, da oração e do sacrifício, como Nossa Senhora de Fátima pede, para que assim a gente possa estarmos mais íntimos cada vez mais do Senhor e mudar toda essa realidade, né, talvez aí dos castigos de Deus ao povo que se endureceu e que se distanciou, né, talvez mesmo dentro da igreja, mas que o teu coração está distante dele, como o próprio Deus fala na palavra, né? Muitos me honram com teus lábios, mas poucos o teu coração pertence a mim. Então que assim a gente possa honrar a Deus com os lábios, mas também com o coração. Então vamos pedir a intercessão de nossa Mãe Maria,
né? Que ela possa passar à frente diante de toda a situação, que ela possa derramar todas as bênçãos e graças necessárias diante dessa situação que estamos vivendo no mundo, e também nos dar a graça de alcançarmos o bom sucesso da batalha espiritual, na oração, como família, como igreja, como verdadeiros filhos de Nossa Senhora e filhos de Deus Pai, conduzidos pelo Espírito Santo da maneira correta, para que assim possamos suportar, né, e alcançarmos a vitória, como Jesus precisou passar pela cruz para alcançar a vitória da ressurreição, que possamos passar por toda essa batalha, carregando a nossa cruz, nesse tempo de Semana Santa, tempo de vivermos a paixão de Cristo, que possamos estar com Cristo a viver essa paixão, para que possamos assim alcançar a vitória também diante de toda essa batalha. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.